Olá, tudo bem? Hoje, dia 4 de abril, isso mesmo, nós já estamos no quarto mês do ano de 2023 e hoje eu gostaria de falar sobre o 1º de abril, sobre a mentira. A leitura bíblica encontra-se em Zacarias, capítulo 8, do versículo 14 ao 17, e o versículo-chave está em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, que diz assim: O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Quem já assistiu ao programa de televisão Chaves, viu inúmeras escapadas do seu Madruga, quando o Sr. Barriga aparecia para cobrar os 14 meses de aluguel que o seu Madruga devia para ele. Com frequência, uma das crianças era encarregada de dar o alarme na chegada do seu Barriga. Em um dos episódios, a Chiquinha vai chamá-lo a pedido do Sr. Barriga e, ao retornar, afirma que seu pai havia mandado dizer que ele não estava. Ao ouvir isso, o seu Barriga fica muito bravo e entra na casa, mas o seu Madruga consegue fugir pela janela. Este episódio, muito engraçado, reflete uma realidade diária de muitos lares. A mentira é vista como algo tão comum que tem seu próprio dia comemorativo. Muitos até pregam peças em outros nesta data. No entanto, será que não há mesmo problemas em mentir, ainda que em tom de brincadeira? O texto da leitura de hoje traz uma verdade muito propícia para se pensar no chamado Dia da Mentira. Deus odeia a mentira. Nesse capítulo, o profeta Zacarias traz uma série de promessas de bênçãos para o povo judeu que havia voltado do cativeiro babilônico e reconstruía o templo em Jerusalém. Uma delas encontra-se no texto da leitura de hoje, de Provérbios e de Zacarias. Os seus antepassados haviam quebrado a aliança que tinham com Deus por conta de suas atitudes, dentre elas a mentira e os falsos testemunhos. Agora, o Senhor prometia que voltaria a lhes fazer o bem e que eles deveriam falar somente a verdade, abandonando assim toda e qualquer mentira. A falsidade foi um dos motivos que levou o povo a sofrer e ser levado embora da terra prometida. Sabendo que Deus reage com tal rigor e tem esse sentimento em relação à mentira, será que podemos tratá-la como sendo normal ou apenas uma brincadeirinha? Uma vez que Deus é a verdade e odeia a mentira, cabe a seus filhos ter a mesma postura, buscando sempre apegar-se à honestidade. Afinal, fomos libertos ao conhecer a verdade que é Cristo. Para os filhos de Deus, não há dia da mentira, pois ele busca sempre viver na verdade que o libertou. A mentira não faz parte da vida do cristão, não pode se tornar normal. Tem um livro do pastor batista Iago Martins que se chama Pecados Aceitáveis. Eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo, vi sim, só algumas resenhas e alguns comentários que o próprio pastor faz nos seus vídeos, mas um dos pecados destacados no livro é exatamente a mentira. A gente acostuma tanto com a mentira que a gente acaba aceitando como normal. E não é normal, não pode ser normal. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 10, vai dizer que o diabo é o pai da mentira. A mentira não faz parte dos cristãos, ou não deveria fazer. Eu lembro de uma história que eu ouvi certa vez, de que um professor de um colégio cristão, um senhor já de certa idade, ele estava caminhando assim pelo pátio e alguns alunos foram pregar uma peça nele e ficaram olhando para cima e começaram a dizer: olha só, uma vaca voando. E enquanto aquele professor, aquele senhorzinho estava passando ali, aí eles cutucaram o professor e falaram assim: olha lá, professor, uma vaca voando. Ele pegou, levantou a cabeça, olhou para o céu e aí eles começaram a dar risada. Professor, o senhor tão velho, tão de idade assim, deveria ser sábio, né? Como que o senhor acredita que tem vaca voando? Então aquele professor vira para aqueles jovens e diz: eu prefiro acreditar que tem vaca voando do que crente mentindo. Essa é a grande verdade, né? A gente, num ambiente cristão, num ambiente que deveria ser um ambiente de verdade, porque Cristo é a verdade, em oposição ao diabo, que é o pai da mentira, Jesus ele diz que ele é a verdade. E se a gente conhecer a verdade, ela nos libertará.
essa verdade que nós conhecemos não é verdade de fatos verdadeiros, mas a verdade do próprio Jesus Cristo. Então, infelizmente, nós temos na nossa história recente, políticos usando textos bíblicos para se vangloriar, para dizer que a verdade são fatos e, na verdade, distorcem a palavra de Deus, porque a verdade não são fatos sobre outros políticos que estão mentindo. A verdade é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É sobre essa verdade que nós vamos ser libertos. É sobre a verdade de Cristo Jesus, do Evangelho, da boa e maravilhosa notícia. O cristão, ele deve andar na verdade, na palavra. Ele deve andar consciente de que a mentira não faz parte da vida, do cotidiano do cristão. Que Deus nos ajude a sermos libertos dessas brincadeiras que geralmente a gente faz. Tava brincando, inventa uma história, conta uma história e depois a gente usa o artifício de dizer que é brincadeira. Nem brincando a gente pode ficar mentindo, porque a mentira não faz parte da vida do cristão. Que Deus nos ajude, que Deus nos liberte, que Deus nos perdoe desse senso de engano, de mentira, de falsidade, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor que é o Deus de toda a verdade, o Senhor que é o Deus de todo conhecimento e sabedoria, é ao Senhor que nós nos achegamos agora, clamando pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, e pedindo a Deus que o Senhor nos livre e nos limpe, ó Deus, de todo engano, de toda mentira, de toda falsidade. E Pai, nos guarde nos momentos que nós estivermos falando com outros, quando a gente for pensar em brincar, ó Deus, dizendo mentiras ou enganando as pessoas, que isso possa nos incomodar e a gente possa mudar a nossa atitude, em nome de Jesus, Pai. Que Cristo seja a verdade resplandecente nos nossos corações diariamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que hoje seja um dia cheio de verdades, em nome de Jesus. Amém.